abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Jean Porto dos Santos, de Joinville, Santa Catarina, e estou muito feliz pela oportunidade que Deus está me dando de eu poder transmitir para os amados irmãos essa reflexão que tem como base 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Bom, esse conselho nós sabemos que foi dado por Paulo a Timóteo, o grande líder da igreja do primeiro século. Diz os historiadores que Timóteo era um dos primeiros pastores da igreja de Éfeso. E ele então exercia o ministério naquela época. Paulo, escrevendo esse versículo bíblico, traz um conselho muito importante que eu acredito que, se nós colocarmos em prática nos dias de hoje, fará muita diferença. Bom, mas eu quero falar um pouco sobre a parte B do versículo, que diz que não tem o que se vergonhar. E quero falar sobre a importância de nós cumprirmos com o nosso chamado, a nossa responsabilidade. Bom, todos nós sabemos que o ministério infantil é um ministério desafiador, que possui vários obstáculos que devem ser vencidos para que possamos exercer o nosso ministério com muita excelência. Eu sempre tenho dito que existe um ataque espiritual contra os ministros de criança. E eu quero falar especificamente sobre a importância de nós entendermos que nós não devemos ficar nos comparando com os outros, que nós precisamos ter uma identidade ministerial. Se eu pudesse dar um conselho para você, que você possa se esforçar para ter uma identidade ministerial. Por quê? Porque quando nós nos comparamos com as outras pessoas, nós nos frustramos. Infelizmente, há muitos líderes de criança que ficam olhando para os outros, né, e se comparando. Eu quero dizer para você que Deus chama cada um de uma maneira diferente e distribui dons, talentos e aptidões naturais para que, através disso, o ministro possa servir no ministério com criança. Imagine se todos cantassem, quem iria pregar? E se todos pregassem, quem iria cantar? Então, se você quer desenvolver o seu ministério com excelência, uma das primeiras coisas que você precisa ter é olhar para si mesmo e não para os outros. Quando eu falo que há uma necessidade de termos uma identidade ministerial, isso faz toda a diferença. Os ministros de criança que possuem senso de propósito, o verdadeiro propósito, conhecem e sabem, não deve se deixar ser levado pela onda do momento, né? Pelos modismos. Fazer algo porque todo mundo faz não é a decisão correta, principalmente quando se trata da obra de Deus. Por essa razão, se faz necessário que você fundamente todas as suas ações para que possa ter convicção de que está fazendo aquilo que realmente é correto. No trabalho com crianças, existem muitos ministérios fotocópia, que seria o famoso xerox, né? Esses ministérios nada criam, eles somente reproduzem, deixando assim de serem originais. Por exemplo, todo mundo faz, eu vou fazer também, todo mundo canta, eu vou cantar também, todo mundo usa, eu vou usar também. O ministério fotocópia deixa de ser influenciado, né? Melhor dizendo, o ministério fotocópia deixa de influenciar e é influenciado. Claro que eu concordo que atitudes boas devem ser reproduzidas. Porém, nem tudo que dá certo para um, dará certo para todos. Eu acredito de forma convicta que somente somos bem-sucedidos quando fazemos o que está sendo dirigido pela plena e perfeita vontade de Deus. Para isso, devemos buscar a direção de Deus. Isto é fundamental. E que você, ministro de criança, que está ouvindo este áudio, você possa
entender. Deus te chamou e deseja te usar da maneira que você é, com seus dons, talentos e aptidões naturais. Não queira, se comparar com A, com B ou com C. Cada pessoa tem a sua importância no reino de Deus. Se fosse para fazer da mesma maneira que todo mundo faz, talvez você nem seria tão importante. Mas esse não é o propósito de Deus para o nosso ministério. Bom, eu desejo que você entenda que Deus deseja te usar nesse tempo profético. É uma oportunidade maravilhosa de nós nos colocarmos à disposição e sermos usados por Deus nesse momento. Então, eu quero te dar esse conselho. Não se compare com os outros ministérios. Sirva a Deus da maneira como Ele te chamou e com certeza você fará muita diferença. Claro que eu entendo que nós vivemos momentos difíceis, momentos de guerra, onde nós somos provados e muitas vezes nos sentimos desanimados, tristes e muitas vezes um sentimento de abandono, um sentimento de inferioridade, um sentimento muitas vezes, de que realmente nós ou não somos valorizados e nem percebidos. Mas eu quero dizer para você, com toda a convicção do meu coração, que você precisa continuar servindo, mesmo com cansaço, mesmo desanimado, mesmo ferido. Entenda que o Deus do seu chamado é aquele que vai renovar as suas forças. Uma certa vez eu passei por uma situação muito difícil, que eu resumo que eu pregava sangrando. E eu pensei também em desistir, parar, desanimar, abandonar. Estava convicto em fazer isso. Quando um dia Deus se manifesta, a sua graça me alcança e ouço a voz de Deus me dizendo: Jean, você não pode parar, pois a voz de comando que vem dos céus te diz: prossiga. O teu chamado está acima da sua dor. E eu quero dizer para você que está ouvindo esse áudio, se você está se sentindo cansada, desanimada, ferida, se você está semeando em lágrimas, a voz de Deus te diz: não pare, não desanime, não abandone. O chamado de Deus está acima da sua dor. Você pode parar para descansar, mas jamais parar para desistir. O Deus que nos chama é o Deus que nos envia. O Deus que chama é o Deus que nos envia e é o Deus que nos capacita para viver, para que nós possamos viver o nosso chamado. A presença de Deus manifesta em nós e através de nós nos sustenta para que nós possamos, mesmo em meio às lágrimas e os sentimentos, que é natural, humanamente falando, possamos continuar servindo nesse ministério. Que esta palavra renove as suas forças e que você possa entender e compreender que Deus chamou e quer te usar da maneira que você é e que você não precisa comparar o seu ministério com os ministérios de outras pessoas. E que no meio da dor, da lágrima, do cansaço e muitas vezes o sentimento de estar sozinho e abandonado, humanamente falando, possa ser trocado por uma confiança plena de que você não está sozinha, de que você não está sozinho no desenvolvimento do seu ministério. Deus está com você e a presença de Deus é a garantia da nossa vitória. Bom, que você seja um obreiro como Timóteo, que não tem de que se envergonhar, porque quando nós estamos convictos que Deus é o Deus do nosso chamado, nós descansamos, porque o mesmo Deus que nos chama é o Deus que nos capacita e nos enche de graça para que possamos vivenciar a nossa chamada. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.